vamos continuar aqui com a nosso estudo do carbono. Agora a gente vai falar de hibridação ou hibridização. O que é hibridação? Por aquela distribuição eletrônica que a gente viu no outro vídeo, a gente viu que na última camada o átomo de carbono tem 4 elétrons, só que no orbital P ele só tem 2 elétrons. Então, pelo certo, ele só poderia fazer 2 ligações. Mas não é isso que a gente observa. A gente observa que o carbono, de fato, faz as 4 ligações. Mas como que isso pode acontecer se o orbital P só tinha 2 orbitais vazios? A gente vai explicar a hibridação do carbono. O que acontece? Eu tenho aqui o orbital S2 e o orbital P2. Está vendo aqui, ó? Que o orbital P2, pelo certo, ele só pode fazer 2 ligações. O que vai acontecer? Esse orbital S e esse orbital P, eles vão hibridizar. O que é hibridizar? Juntar. Então, esse elétron aqui do orbital S, ele vai ser promovido para esse orbital vazio P, e a gente vai formar aqui, ó, 4 orbitais híbridos, que a gente chama de orbital sp3. Por que é sp3? Porque um elétron saiu daqui do S, ficando S1 ou S, e ele veio aqui para o P, que antes era P2 e agora que recebeu esse elétron virou P3. Então fica sp3. Todos os orbitais, os 4 orbitais, são chamados de sp3, e aí a gente diz que o carbono, quando tem essa hibridização, faz 4 ligações do tipo sigma, igual a gente está vendo aqui, beleza? A gente tem também a hibridização ou hibridação sp2. Repara que o movimento do elétron é o mesmo, ele é promovido ao orbital P, e aí a única diferença é que agora a gente vai ter não 4 orbitais iguais sp3, a gente vai ter 3 orbitais do tipo sp2 e um orbital aqui que a gente vai chamar de P puro. Esse P puro é que vai dar a condição para o carbono conseguir fazer a dupla ligação. A gente só pode ter ligação múltipla, dupla ou tripla, se a gente tiver o orbital P puro, como a gente tem aqui. Então, nessa ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Lembra que a gente falou que a primeira ligação sempre é a sigma e a segunda é a pi? Então, a gente vai ter uma ligação dupla, formada por uma sigma e uma pi, e 2 ligações simples, cada uma delas sendo formada por uma ligação sigma, portanto, 2 sigmas. E por último, a gente tem a hibridação sp, que é o seguinte, promoção do elétron para o orbital P, só que agora a gente tem 2 orbitais híbridos do tipo sp, como a gente está vendo aqui, e 2 orbitais P puros, como a gente tem aqui. Nesse caso, lembra que a gente falou, para a gente ter ligação múltipla, a gente precisa ter orbital P puro. Se a gente tem 2 orbitais P puros, a gente pode ter 2 pis, pode ter ou 2 duplas ou uma tripla. No caso aqui, eu vou ter 2 ligações duplas. Quando eu tenho ligação dupla, eu tenho sempre 2 pis e 2 sigmas. E quando eu tenho a ligação tripla, na tripla aqui, ó, eu tenho 2 pis e uma sigma, e na simples aqui eu tenho uma sigma, mas respeitando a ideia do 2 ligações π e 2 ligações sigmas.